texto de Mateus, capítulo 6, do verso 25, 24, se não me engano, até o 34, aquele famoso trecho onde Jesus fala para os seus discípulos ali no Sermão do Monte sobre não se preocupar com o dia de amanhã, não se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, uma vez que Deus ele cuida tanto dos pássaros quanto dos animais e enfim da própria natureza, e os animais, a natureza, os pássaros, enfim, não se preocupam com o dia de amanhã. E ainda assim, eles, como os lírios do campo, né, que é o exemplo que Jesus dá ali, eles são mais bonitos, mais belos do que o próprio Salomão, que foi o homem mais rico até aquele momento ali da história, talvez um dos mais ricos da história de toda a humanidade. Nem o próprio Salomão consegue se vestir tão bem, de maneira tão bela, quanto esses lírios e esses pássaros que não se preocupam com o dia de amanhã como o ser humano se preocupa, né? Nós somos muito preocupados com o que teremos no dia seguinte e isso já nos consome antes do dia chegar, não é? Então é um sinal aí de ansiedade. Enfim, aquele texto ele continua, né? Então Jesus vai dando esses exemplos e no final ele diz que a solução é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que é o comer e o vestir-se, serão acrescentadas. Mas esse texto é muito mal interpretado, porque muitas pessoas trabalham com aquele texto como se ele fosse uma barganha com Deus. Olha, eu sou cristão, eu gosto de Deus, então eu busco primeiro o reino para que depois ele me dê as coisas que eu quero. Mas o texto não está falando exatamente disso. Tem uma pequena diferença ali que muda a direção, né, a qual o texto propõe, na minha opinião. Aquele texto não está defendendo uma barganha com Deus. Olha, já que você é cristão, bonzinho, gosta de Deus, você precisa primeiro buscar o reino para depois ter as coisas que você quer. Ali não é uma questão de prioridade, buscar o reino e depois as coisas, mas é uma questão de exclusividade. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Ou seja, as coisas que são menos importantes do que a busca pelo reino, né? Então, quando você fala que existe uma barganha, você está colocando o reino ao lado das coisas. E não é assim. O reino está acima das coisas. Então você busca primeiro o reino e o restante vai ser acrescentado. Aquele texto fala: busque o reino e a sua justiça. Então aqui tem dois detalhes importantes. Primeiro, a palavra reino, ela não significa uma concepção, uma aceitação, melhor dizendo, de parâmetros religiosos. Eu preciso primeiro orar, preciso primeiro ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, praticar para depois receber as coisas, né? Mas ali o parâmetro é de um reinado. Busque o reinado de Deus e a sua justiça. Ou seja, o domínio de Deus precisa ser a prioridade daquele que crê em Cristo. Busque primeiro o domínio de Deus e a sua justiça, né? Ou seja, esse ambiente, essa vivência onde Deus é o rei e a sua justiça regem esse reinado, e o restante depois, que é o menos importante, vai ser acrescentado: a comida, a roupa e todas as outras coisas que envolvem a nossa vida. Então ali Jesus está ensinando em submeta-se ao reinado de Deus e também à sua justiça, né? Aquilo que o reinado de Deus tem como justo, e o restante vai ser acrescentado. Então, nós podemos entender que buscando o reino, se submetendo a esse reino, a esse reinado e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas de acordo com a justiça desse reino, tá? Espero que tenha ficado aí claro para você, já que aqui a ideia nesses vídeos do IGTV é ser uma reflexão bastante rápida sobre alguns assuntos que eu acho que eu posso falar alguma coisa, né?
Então buscar o reinado de Deus e a sua justiça, para que depois as coisas sejam acrescentadas de acordo com a sua vontade? Não, de acordo com o reinado e a justiça dele, tá bom? Então esse é o recado, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!